Olá, pessoal, bem-vindos ao programa Despertos, o programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal e hoje nós vamos falar com Maria Carmen Pereda, como é conhecida no mundo Dário MC Pereda, formada em Química, PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. O terceiro está em andamento, será lançado no programa Enigmas e também aqui no programa Despertos. E hoje o tema é sobre serpentes e dragões, a salvação, o terceiro programa desta série. Tudo bem, Tudo bem, Maria? Cris? Tudo bem, pessoal? Vamos continuar aqui com essa série, né? E é sempre bom estar aqui com vocês, sempre falando de assuntos interessantes. E esse é um assunto complexo que não daria para ir, né, em um único programa. Então, nós estamos fazendo uma série ainda sem expectativa de como, quando e como vamos acabar. Então, esse é o terceiro dessa série, que a gente está abordando esse tema sobre serpentes e dragões. Esse material é um material difícil de compilar, não é simples, né? E alguns pontos a serem apresentados poderiam ser conflitantes para os que estão mais facilmente presos a ideias pré-concebidas no modelo de rígidos paradigmas. Outros, né, que vão poder achar alguns estímulos subconscientes positivos, e esse é o principal foco. Então, ao ver esses programas, ao ouvi-los ou assisti-los, o principal foco é resgatar uma memória perdida nos ciclos de encarnações, na terceira dimensão e densidade da matéria, onde nós achamos estar, e com essa memória resgatada, sermos capazes de dominar-nos a nós mesmos. Eu especialmente não recomendo essa série de programas aos ligados a dogmas fortemente religiosos, e para esses eu dou a famosa advertência: talvez esse programa não lhe seja adequado. A maioria do que abordaremos nesses programas virá de pesquisas feitas com neutralidade, mas certamente serão dadas opiniões do pesquisador, que sou eu. Né? E fica aqui uma observação que é uma coisa bastante importante. Esses programas, e como tudo na vida, é necessário ser o principal motivo assim que a gente faz esses programas, é um foco de não julgamento e de neutralidade. E usamos esse processo para imputar informações e dar conhecimento. E quanto maior o conhecimento, menor será o julgamento. Os que julgam são os que menos sabem. Você já sabe então como as serpentes, feroz como os lobos e gentil como a pomba branca. No programa anterior, pessoal, o segundo da série, nós falamos da antiga religião gnóstica e algumas de suas variações encontradas na linha do tempo, devido à fusão com as crenças de variados povos, incluindo a das religiões abrâmica, cristianismo e judaísmo. Mostramos que a serpente é o símbolo da sabedoria, conhecimento e gnoses. A serpente, ela foi venerada no Antigo Egito como um símbolo de divindade, um oráculo intermediário entre o homem e Deus, e como Deus em si. Esse reconhecimento da simbologia da serpente continuou com os samaritanos no oeste e na Europa com os druidas na Irlanda, Escócia e Bretanha. Os mestres deste conhecimento e todos os iniciados nos mistérios sagrados são chamados de nagas, ou serpentes da sabedoria, dizia Helena Petrovna Blavatsky. Exato, exatamente isso. Esses sacerdotes gnósticos do leste, eles foram conhecidos por vários nomes. Eles eram chamados de Ivitas, que mais tarde se tornaram os Levitas, aqueles que carregavam a Arca da Aliança e com ela interagiam com segurança. Veja bem, eles também eram gnósticos, eles também eram o povo da serpente, sendo que todos esses nomes significam ou estão relacionados ao termo serpente. Então, os ofitas, que nós estudamos no programa anterior, atribuíam todo o conhecimento à serpente, que também foi o autor do conhecimento dado ao homem. Nos rituais zoroastristas, as serpentes eram adoradas como expressões da divindade, na posição de um superintendente do mundo. Maria, como é que as serpentes acabaram sendo acusadas de malignidade? Pois é. Esse é um
vamos chamar assim de plano muito antigo e que acabou dando certo. Mas só em partes, eu diria, né? Que, quem sabe, cada um dos que nos escutam hoje e tem escutando esses programas dessa série completa poderá responder isso por si só quando chegar ao final ou no meio deles. Mas continuando, vamos falar do filósofo grau 33, chamado maçom, né? Chamado Manly P. Hall, P de P, ponto, né? Manly P. Hall, quem quiser pesquisar a respeito, ele é fantástico. Ele escreveu o seguinte: a tal da teoria aceita sobre a malignidade da serpente não tem como ser substanciada. Muito antes desta invenção, ela era vista como emblema da imortalidade. É o símbolo da reencarnação, metempsicoses, uma antiga doutrina filosófica grega, baseada na constituição tripla do ser humano, espírito, alma e corpo, que afirma a passagem de certos elementos psíquicos de um corpo para o outro após a morte. Maria, explique melhor esta doutrina filosófica de metempsicoses, ou, melhor em português, metempsicose. Exato. Então, é uma filosofia muito presente no Antigo Ocidente, especialmente entre os Illuminati pitagóricos originais. Novamente, eu explico, né? Esses são os originais, aqueles que surgiram com a informação iluminista, e não os distorcidos e inversores que a mídia condena. É uma crença que foi mantida pelo orfismo e o pitagorismo, aceita por Empédocles, grão-mestre Illuminati e filósofo grego, Platão, pertencente à ordem Illuminati pitagórica, e os neoplatônicos, que encontraram nela um modo para justificar a teoria da pré-existência da alma, que mais tarde se transformaria na teoria da reminiscência. De certa forma, a serpente ela era o símbolo deste conceito devido à troca de pele, né? Essa troca de pele anual dá uma ideia de renascimento e aparecendo em um novo corpo, porque a pele saindo velha aparenta estar em um novo corpo, então essa ideia era utilizada. Somado a isso, havia o conceito de a serpente engolir a si mesma, ligada ao símbolo do Ouroboros, ou Ouroboros, pode ser escrito como Ouroboros ou Ouroboros, quem quiser pesquisar, tal e qual o Supremo Criador. Então, periodicamente, absorvia o universo engolindo. Essa figura de linguagem talvez também tivesse a ver com explosões de supernovas que poderiam ser vistas no céu da época com facilidade. No século III d.C., Tertuliano disse que Manes, ou Mani, dependendo a forma que se escreve, ensinou o culto à serpente na Ásia Menor sob o nome de cristianismo, já que antes da reforma, como eu disse nos programas passados, o primeiro cristianismo, os primeiros cristãos, eram puramente gnósticos, portanto reconheciam a serpente como positiva. Assim, o Manis Homini disse que o Cristo era uma reencarnação da grande serpente. O centro desse culto era em Alexandria, Egito, onde foi construído o Serapeu. Maria, eu estive no Serapeu, no Egito, danificado pela água, infelizmente, né? Mas é uma obra magnífica. E o suposto sarcófago do touro Apis é descomunal, embora nunca se encontrou múmia de touro algum. Pois é, aquilo lá nunca foi para pôr um corpo de um touro, né? Porque a tampa do tal sarcófago pesa centenas de toneladas. Até hoje em dia, só com guindastes de construção de arranha-céus consegue mover aquilo. É claro que, né, a história daquilo é diferente, mas não cabe a este programa a gente discutir isso. Então vamos lá, falar do Serapeu. O Serapeu tem uma história e tanto. Admite-se que o culto a Serapis tenha sido introduzido em Alexandria por volta do século IV a.C., com o propósito de reunir em um sincretismo entre as tradições religiosas egípcia e helênica, para poderem, digamos assim, os egípcios viverem em paz, né? Porque os cristãos matavam todo mundo depois do surgimento do cristianismo. Então, Ptolomeu I Sóter mandou construir o primeiro templo consagrado a Serapis, Osíris Apis, o touro sagrado,
que a mitologia egípcia, na mitologia egípcia, é entendido como a personificação da terra, de uma maneira mais simplificada, né? Em 300 a.C. Parece que era uma edificação simples e modesta. Aí Ptolomeu foi o introdutor do culto a esse deus. E Ptolomeu III ampliou o templo ao tempo que mandava construir a famosa e fantástica Biblioteca de Alexandria. A partir do imperador romano Cláudio, imperador de 41 a 54 d.C., o templo foi evoluindo e tomando dimensões de grande santuário, até atingir os 185 por 92 metros. Dessa maneira, a Acrópole Alexandrina ia embelezando-se com uma série de edifícios. Além do templo e biblioteca citados, a Biblioteca de Alexandria e o Templo de Serapis, acrescentaram-se o Templo de Anubis, o de Ísis, a Necrópole dos Animais Sagrados, os obeliscos de Sete I e a grande coluna de Serapis, que ainda ficava em pé no século III. Na época do imperador de Roma, Trajano, de 98 a 117 d.C., houve em Alexandria uma revolução de judeus e o templo foi destruído. Mais tarde foi reconstruída a época do imperador Adriano, 117 a 138. E Adriano mandou esculpir a grande estátua do boi Apis, que se encontra hoje no Museu Greco-Romano. O templo teve atividade durante séculos, sendo muito visitado por todo tipo de peregrinos. Finalmente, em 391, por ordem do patriarca cristão de Alexandria, Teófilo, o Serapeu foi atacado por uma turba de cristãos, os mesmos que matavam alguns anos antes, que mataram Hipátia e matavam os sábios gregos que estavam em Alexandria na época e mataram a Hipátia, que foi um símbolo dos últimos sábios gregos ali de Alexandria. E esses últimos sábios que lá viviam acompanharam em sua morte a demolição de parte do templo. Sobre os seus vestígios foi edificada uma igreja consagrada a João Batista. Maria, e a deusa serpente? Então, o poeta romano Pérsio, né, de origem etrusca, aliás, os etruscos altamente povo da serpente, para falar dos etruscos precisamos de um programa só para eles, é fantástico o que se pode falar desse povo. Ele dizia o seguinte, Pérsio dizia o seguinte: pinte 2 cobras e o lugar é sagrado. Então, o tema da Mãe Natureza, sob a forma de deusa serpente regendo sobre a terra e seus habitantes, pode ser encontrado em histórias míticas ou de religiões esquecidas há muitos milhares de anos. Já Plutarco disse essa ideia da natureza como uma mulher e mãe superior a todas as outras divindades. Veio até nós a partir de contos sagrados da ilha de Creta. O significado do nome de Creta é criar, e foi um dos mais importantes locais de nascimento da cultura da civilização ocidental. É por isso que, novamente, o maçom Grau 33, filósofo fantástico, espetacular em conhecimento, Manly P. Hall, escreveu em Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras: a serpente é o símbolo protótipo do Salvador universal, que redime os mundos, dando à criação o conhecimento de si mesma, através da interação com o bem e o mal. A polaridade, que quando integradas em equilíbrio, torna-se o próprio Deus, o Uno. Podemos ver isso, aproveitando em partes, mas já começando a confundir a cabeça, né, nas escrituras cristãs, porque eles fizeram uma salada, né, devido à desinformação contida nas escrituras cristãs. Então, em João 3,14, existe uma comparação de Jesus com uma serpente. Escapou, né? E diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse é um símbolo muito famoso e antigo dos gnósticos. A cruz com a serpente. Daí saiu toda a história, mas vamos por partes. Então, é fundamental relembrar o episódio acontecido durante o peregrinar dos hebreus pelo deserto no Egito, né? Do Egito para a Terra Prometida. Isso está em Números 21. Como muitas vezes aconteceu durante a caminhada, o povo, devido aos sofrimentos causados pela vida dura do deserto, perdeu a paciência
e reclamou de Moisés e de seu Deus, né? Dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrer nesse deserto? Então Deus castigou o povo, enviando serpentes que mordiam as pessoas. Muita gente morreu. Moisés intercedeu junto a Deus e ele disse a Moisés para fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste. Quem tivesse sido mordido pela serpente ainda não tivesse morrido e contemplasse aquela serpente de bronze erguida em uma haste, vivia. Eu só posso dizer essa frase, né? Sim, deixando de lado a minha neutralidade. Francamente, que Deus maravilhoso era esse, né, Cris? Nossa, totalmente invertido, né? Até hoje a política do medo é mais ou menos isso, né? Bem, agora fica fácil de entender a comparação feita pelo evangelista João, né? Jesus, como a serpente erguida no deserto, salva quem o contempla na cruz. Através do mito da salvação e renascimento da serpente de Cristo, ganha-se a salvação. Esse é o paralelo. Então, o João fez um paralelo, né? Então, Jesus, como a serpente erguida no deserto, salva quem o contempla, porque isso vem da gnose. Então, é exatamente o conceito anterior, que era gnóstico. Então, eles levaram para Jesus o mesmo conceito, ou seja, nós estamos dizendo, a Bíblia está dizendo que Jesus pertence ao povo da serpente, né? Pois isso tem tudo a ver com os fenícios também. Então, esses antigos fenícios, originalmente da Palestina, descendentes dos israelitas da Bíblia, conhecida atualmente como Líbano, né, viviam no mar e criaram, aliás, deixa eu fazer um parênteses, esses são os verdadeiros judeus, né? Então, judeus é uma religião, mas esse é o povo original, né? Esses são o povo que pertence àquela terra. Essa é uma outra discussão para um outro programa, né? Mas voltando. Então, essa região conhecida como Líbano, principalmente a Líbano, era a região dos fenícios, eles viviam no mar, indo para o mar, e criaram uma população que se fundiu aos cretenses. Nós chamamos de Creta, né, que significa criar. Então, podemos simplesmente chamá-los de hebreus fenícios, que foram verdadeiros mestres do alfabeto, escrita, magia, artes, ciência, armas, leis draconianas modernas, controle populacional por feitiçaria, construção naval, navegação marítima e que se tornaram os governantes absolutos de todos os mares ali pela periferia, né? E há milhares de anos. Então, os fenícios de Creta, porque eles foram para Creta e ali criaram também uma civilização fundida entre eles e os cretenses, eles criaram uma religião global baseada em adoração à serpente esotérica, que exportaram a quase todas as nações do mundo por onde puderam chegar. Aquele mundo conhecido. E hoje o mundo que se reconhece e não se reconhece oficialmente também, né? E essa versão, né, algumas fontes, né, os colocam como os primeiros inventores da Bíblia Sagrada, cuja versão é referida como Antigo Testamento e da Torá. Algumas lendas da tribo serpente viriam a ser também conhecidas como os deuses, deusas e demônios da Bíblia, mitologia e ocultismo do mundo, tais como o que se refere ao rei Salomão e seus demônios construtores do templo com seu poderoso e mágico chameu. O historiador romano judaico Joséfos, cuja quarta esposa era uma princesa de Creta, tinha dito que eles eram chamados de povo da Idumeia, ou Edom, que conhecemos da Bíblia como os judeus da tribo de Judá e os judeus por religião de hoje. Eles têm sido conhecidos por vários nomes diferentes ao longo de muitos milhares de anos. Então, na Bíblia, esses seguidores da serpente são conhecidos por uma infinidade de nomes, como os cretenses, sidônios, cananeus e, já no mundo da religião, judeus. Os seus sacerdotes também foram chamados por uma variedade de nomes, como os sacerdotes de Pan ou Cibele, Curetes, os coribantes, ou coribanteus, não sei como se fala isso em português, os ofitas, os Kohanim, os heveus e, finalmente, os conhecidos levitas, os que carregavam a Arca da Aliança, né? Então,
Na Inglaterra e na Gália, eles eram conhecidos como os celtas. Então, os fenícios até os celtas geraram na fusão entre povos locais e suas investidas em incursões, exportando sua religião, conhecimento e também o seu DNA, né? E na Itália são conhecidos como os úmbrios. É na ilha sagrada de Creta, onde a primeira sociedade organizada de gnósticos, os fenícios de Creta, instituíram a religião mundial da deusa na forma de adoração do sexo feminino e da serpente. Eles foram uma das primeiras culturas para sintonizar verdadeiramente bem a ciência e os rituais da deusa mãe, com uma religião mundial que haviam exportado, né, com seus bens de comércio e seus famosos barcos, né, durante milhares de anos em todo o mundo. Dá para entender porque quem hoje é dono da economia mundial tem, teoricamente, essa descendência, se não por DNA, por filosofia, digamos assim. Isso é uma outra discussão, um outro programa, Cris. Então, Ótimo, então, é uma outra discussão. Então, as primeiras imagens e estátuas da original deusa serpente, eles datam de aproximadamente 1600 a.C., e foram encontradas na ilha de Creta pelo arqueólogo britânico Arthur Evans em 1903, durante a escavação minoica em Creta. Uma das mais antigas estatuetas foi chamada por Sir Arthur Evans de a deusa serpente. A estátua mostra uma mulher cujos braços estão estendidos com a mão direita, segurando a cabeça de uma serpente, cujo corpo passa por cima do ombro e pelas costas. A mão esquerda segura a cauda da serpente, que é enrolada em volta do braço. Outra serpente eleva sua cabeça sobre a mitra, que a deusa veste, e suas bobinas de escorregar para baixo sobre o pescoço e peito descoberto. Havia também a estátua da deusa serpente, onde mostra uma mulher segurando uma cobra em cada mão, encontrados apenas em santuários domésticos. Evans ligou a deusa serpente de Creta com a deusa serpente egípcia Wadjet. Então, essa é aquela famosa serpente que eu vou voltar aqui a imagem para a gente ver, é a Wadjet. Essa deusa foi associada com a terra e descrita como uma serpente, ou nesse caso chamada até de cobra, como uma mulher com duas cabeças e serpente, em outros momentos uma serpente com cabeça de mulher. Então a figura varia bastante. Era a protetora conjunta e patrona de todo o Egito, e é por isso que os faraós usavam cobras em suas cabeças para um controle alquímico. Essa é uma parte da verdade, mas faz parte da história também, tá? É por isso que encontramos o misterioso símbolo da serpente no jardim de Adão e Eva nas Escrituras. Então, no livro do Gênesis, ela é mais presente do que nunca. E o significado do nome Adão, ou Adamá, é homem vermelho. Interessante que Adamá também é o nome do planeta Marte, em hebreu, né? E isso também é um assunto para o outro programa, né? E o nome de Eva é Via, em hebraico, significa uma serpente fêmea. Fazer uma pergunta agora bem polêmica e controversa também. Sobre Samael no Antigo Testamento. Afinal, Maria, o identificam com Lúcifer. É a velha pergunta que eu sempre faço, tá? Ele é do bem ou do mal? Estamos sempre com essa controvérsia vinda de facções políticas e religiosas. Pois é, a desinformação é grande, né? E a inversão dos fatos sobre interesse. Então, Samael é um arcanjo importante na tradição talmúdica e pós-talmúdica, uma figura que é acusadora nessa tradição, sedutora e destruidora, e tem sido considerado como o bem e o mal, ou o bem ou o mal, segundo a fonte. Disse que ele era um anjo da guarda de Esaú, pois é, né? Então Esaú e foi o patrono do Império Romano. O significado do nome de Samael, em certas referências, fala em Sam, né? Em hebraico seria Sum, como se fosse sol, sol brilhante. E o nome Ael, ou El, significa, é uma referência a Deus. Então, em uma certa versão, que você pode achar como etimologia do nome, seria Samael, é o filho do Deus solar. Note que já na Wikipedia encontramos a seguinte etimologia do nome. Samael significa Sama, veneno, de Deus El, né?
Também é chamado de acusador, na Wikipedia, sedutor, Deus cego e destruidor. Como eu disse, é bom ou ruim segundo os interesses. Aparentemente ele não era nada a favor do Deus do Antigo Testamento e impediu Abraão sacrificar Isaac para o demiurgo, ou eu chamo de demiurgo, nós vamos entender isso mais tarde, esse Deus bíblico ou o falso Deus, que é o Deus que aparece no Antigo Testamento. Vamos entender melhor o aspecto sanguinário do Deus do Antigo Testamento e o porquê eu chamei de demiurgo, né? Já, quando eu falar um pouquinho mais sobre outros aspectos da gnose. Maria, para os antigos gnósticos, não digo dos originais, né? Pois isso foi muito antes de Jesus. Mas para os que se adaptaram esse conhecimento nos primeiros 3 séculos do cristianismo. Nessa época, Jesus era considerado filho da serpente. Exatamente. Nos primeiros 3 séculos, antes que, né, modificaram tudo, tiraram fora os textos que não interessavam, e alguns seres mais sérios guardaram aqueles documentos, aqueles outros testamentos foram guardados, né, e foram encontrados nada mais do que recentemente. Então, no 3º século, esse profeta persa, nós já mencionamos, o Manis Omani, ensinou um tipo de gnose misturada ao zoroastrismo e cristianismo, sob a forma de culto à serpente na Ásia Menor, indicando que Cristo era uma encarnação da grande serpente que deslizaram sobre o berço da Virgem Maria quando ela estava dormindo com a idade de 1 ano e meio. A serpente que traz sabedoria, a serpente de luz, poderia ser correlacionada com a ativação do nosso DNA? Sem dúvida. Vamos para a alegoria do mito, né? Encontramos a serpente, chamada às vezes nas escrituras cristãs de verme, né? No jardim do Éden com Adão, ou Adam, né? O homem vermelho. Um nome que significa homem vermelho em hebraico, né? E como eu falei, Adamá é o nome do planeta Marte. Mas coisas para pensarmos, né, em outros programas sobre as nossas origens. E Eva, um nome que leva a raiz da palavra serpente. Então, a partir da árvore, ou devo dizer árvore da vida, sob a forma da nossa coluna vertebral, percorrida pelo líquor e sangue, então, esse sistema você vai encontrar o nosso DNA e o RNA, a serpente ascende, sussurra, vibrando no hipocampo ou chifre de Ammon, de Adão e Eva. E assim eles receberam os ensinamentos secretos de todas as idades, conhecimento. Quem não entendeu o que eu falei sobre vibrando no hipocampo ou chifre de Ammon, volta no programa anterior sobre a visão gnóstica, a primeira parte da visão gnóstica sobre serpentes e dragões, e vocês vão entender no final daquele programa o que significa isso. Então, não dá tempo de voltar tudo isso aí, né? Então, de certo modo, nós podemos dizer aqui, ambos, Adão e Eva, são amaldiçoados com o conhecimento do bem e do mal, pela obtenção do que se chama de livre-arbítrio. Uma interpretação que leva a Júpiter, ou Júpiter-Ammon, como também explicamos no programa anterior, e assim eles podem, a partir desse livre-arbítrio, escolher se tornarem anjos ou demônios, que descem para a escuridão do governante da Terra. A interpretação da negatividade, que é proveniente da densidade física e aquisição do ego, que vem junto com a densidade da matéria na 3ª dimensão de espaço onde estamos. Então, no final, ambos serão salvos pelo Salvador Universal da Luz, para a verdade de sua consciência e verdadeira natureza. Mas, Maria, bem, mal, positivo, negativo, afinal, de onde vem essa coisa que confunde tanto, hein? Uma boa explicação para essa origem é a do estudo de uma visão gnóstica antiga, que surgiu com a adaptação às interpretações das escrituras ou livros sagrados de origem abraâmica. Quando a gente fala abraâmica, isso tem a ver com Abraão. E aí teria que ser judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Mas o islamismo veio depois e ele só repetiu, de certa forma, tudo que os outros já falaram, né? Então, eu falo, nesse caso aqui específico, dos livros sagrados de origem abrâmica, judaísmo e cristianismo, regados a conceitos zoroastristas
e, portanto, duais. E mais tarde, como eu falei, o islamismo, também abrâmico, seguiu com o mesmo perfil. Então é importante, né, rever o que disse o filósofo, historiador e escritor Philip Gardner em seu livro Gnose. Através da serpente, você será como Deus, consciente do bem e do mal. Muitas pessoas não sabem o significado da palavra gnose. Outros acham que ela quer dizer apenas conhecimento e param por aí. Entretanto, ela tem um significado mais profundo. É a palavra que deu origem ao título gnóstico, ou aquele que tem o conhecimento especial. A verdadeira definição do termo gnose é a experiência mística do divino diretamente em si mesmo. É a realização da nossa verdadeira natureza, que não pode ser discernida por intermédio de dogmas ou doutrinas intelectuais, mas somente pela experiência. Falou bem, Cris, perfeito. E para continuar a entender melhor essa confusão entre bem e mal, né? Tem um autor, que eu vou falar até um trecho do livro dele, que é o José María Herró Aragón, que dá para ver que é espanhol, né? Que se chama A Religião Proibida. Ele é um tanto quanto também, digamos, extremista, gnóstico, porque em tudo existe os extremos e as polaridades, né? Nada é perfeito. Nós estamos na terceira dimensão do espaço e tempo, nada é perfeito. Mas para tudo e a tudo é necessário um pouco de atenção para poder validar aquilo que realmente é relevante para você. E só o que é relevante para você e te representa é o que tem que ficar para você. O que não te representa, jogue fora. Mas Aragão falou coisas interessantes dentro desse seu radicalismo. Então Aragão chama de primordial a forma pura de gnose. Entretanto, não deixa de ser uma versão própria do tema, da gnose original, essa sim, perdida no tempo, que não sei se nós vamos conseguir recuperar isso. Essa versão, chamada primordial de Aragão, é ortodoxa, devido ao radicalismo da visão bem do tipo bem ou mal. Eu sou da turma do meio, sempre tem bem e mal em tudo. E Aragão é da turma do bem ou mal, né? Então, as poucas vezes que a gnose primordial apareceu abertamente na história, não se fez em sua forma pura, mas sim adaptando as características culturais e históricas do lugar e da época. Portanto, a gnose primordial tem estado sempre por trás de quase todos os sistemas teológicos e filosóficos que têm sido achados de heréticos, proibidos, perseguidos e forçados a ocultar-se. Está muito por detrás também da filosofia toda que se criou dentro do nazismo, né, da parte que eu vou chamar até de positiva e não de negativa, porque a polaridade existiu da mesma forma por lá. Pesquisando esses conhecimentos proibidos, é possível recuperar as peças necessárias que nos permitam reconstruir a estrutura completa do que é a gnose primordial. Mas Maria, a matéria é má? Nessa visão do Aragão, sim. Várias religiões sustentam que a matéria é boa, o mundo é bom, foi criado por Deus e Deus é justo. Deus é bom e criou algo bom para o homem. Por isso a Bíblia diz, diz Deus, faça-se a luz, e se fez a luz, e viu Deus que a luz era boa. Então a gnose primordial sustenta o contrário. A matéria é má e impura. É porque é na matéria que está o ego, né? Mas eles colocam assim de maneira mais radical. A matéria má é impura. A matéria é a prisão do espírito. Esse mundo material é o inferno para os gnósticos primordiais. A matéria é má e se a matéria é má, o criador da matéria deve ser, consequentemente, alguém mau. Né? Então, para a gnose, o mundo material, esse mundo aqui, onde a gente acha que está, tem sido criado não por um Deus bom ou justo, mas sim por um Satanás criador. A matéria é algo satânico, portanto, quem a criou deve ser também satânico. Aqui vale um parêntese, né? Que simplesmente se interpreta a visão daquele que pode ser mais um mito que uma realidade, mas aquela visão daquele Deus que está codificado no Antigo Testamento das Escrituras judaica-cristã,
que, queira ou não, o comportamento dele é de um Satanás e não de um Deus que foi apresentado para a gente depois com a vinda de Jesus Cristo, mais próximo àquilo que se considera um Deus aceitável, né? Radical mesmo, né? E o tempo é mau? Aí vamos nós, né? Segundo a física teórica, o tempo é a forma como explicamos a matéria se deslocar do ponto A para o ponto B. Portanto, o tempo não existe. O que é real é a percepção do tempo. Então, nessa dimensão de espaço e densidade da matéria, onde a gente acha que está, essa é a forma como nós configuramos o nosso mundo por pura percepção. Então, com o Big Bang, surgiu o nosso universo e assim começou o tempo, ou a percepção dele. Então, o tempo foi criado por um Deus criador ao criar a luz, que já é partícula, portanto, ora energia, ora matéria. O tempo e o espaço foram criados juntos e são inseparáveis. O tempo é a consciência, a respiração. Em espanhol seria o termo alento, né? Do Deus criador. Em toda a criação, a expansão do universo, a evolução das espécies, o desenvolvimento paulatino de seu plano não poderiam ocorrer sem o tempo. Segundo os gnósticos, o tempo, chamado de alento do Deus Criador, é tão negativo e aprisionador quanto o próprio Criador. E o Deus Criador? Então aqui se separa bem a figura do Deus, a origem de tudo, aquele conceito de Abraxas, que esclarecemos no programa anterior, aquele que está ligado ao pleroma, a fonte primordial, como dizia o Carl Jung, né, o famoso psicanalista, que nós abordamos isso também no programa anterior. Então, o Deus Criador é a manifestação, esse Criador da Bíblia, é uma manifestação inferior, que se desprende do pleroma e tem vários nomes e formas. Daí que cada religião, cada civilização criou o seu, né? Em um dos seus contos, Gustavo Adolfo Becker nos relata como o Deus Criador Brahma vai criando os mundos como bolhas e como vai aprendendo com eles. E porque às vezes tais mundos dão certo e às vezes não dão certo. Não é um Deus extraordinariamente perfeito, mas sim bastante incompetente, segundo a visão dos gnósticos, dada a imagem de criar e depois não gostar e ter que destruir a sua criação constantemente até que atinja o estado perfeito. Então ele vai provando, esse Deus Criador vai ensaiando, vai criando através do ensaio e do erro. A Bíblia diz: disse Deus, faça-se a luz. E fez-se a luz. E viu Deus que a luz era boa. Aí os gnósticos perguntam, mas como? Se ele é Deus, né, e sabe tudo, como é que ele não sabia que era boa? Né? Não sabia que era algo bom, por que ele tinha que criar para ver se era? Então, por isso os gnósticos dizem, estamos frente a um criador ignorante dos efeitos de sua criação. A teoria quântica, vamos voltar aqui para a física, né? Isso explica melhor a coisa. A teoria quântica, ela pode esclarecer isso bem. Creio que faltou aos gnósticos o entendimento das múltiplas realidades, realidades alternadas, que pertencem também ao nosso mundo de percepção. E o Deus Criador da Bíblia, do Antigo Testamento, é um Deus de percepção, né? É um Deus de ego, de matéria, é um Deus de percepção. É um Deus inferior, de fato, sujeito a essa matrix, que nos sujeita a ela e também está sujeito a ela, né? Então, os gnósticos não entendiam essa questão de realidades alternadas, onde a cada ação, pensamento, atitude, sentimento, gera-se uma alternativa, uma nova bolha de realidade em função de novas frequências. E isso a gente vai abordar também em outros programas, porque eu sempre vou falando coisas, depois eu vou expandindo e resgatando informação até que o quebra-cabeça todo possa ser montado. Então, indo por partes, o Deus Criador, igualmente, esse do segundo escalão, né, que está já aqui no mundo da matéria, sustenta continuamente que ele é o único. Não disse uma vez, mas ele disse permanentemente, vamos dizer assim, constantemente. Ele tinha que ficar falando, eu sou o único Deus. Não há outro Deus a mais que eu.
eu, teu Deus, sou o único, etc. Então os gnósticos dizem assim: todos sabemos que quando alguém repete excessivamente sempre a mesma coisa é porque não está muito seguro do que afirma. Por isso necessita reafirmar tanto. Os gnósticos são simpáticos, né? Quando eles falam isso, são engraçadinhos. Então os gnósticos interpretaram isso como se o Criador suspeitasse, pois também não está demasiadamente seguro de que não exista outro Deus muito acima dele, um infinitamente superior a ele, muito maior, muito mais importante que ele. E isso é o que trata de ocultar ao repetir incessantemente: eu sou o único, não há outro Deus fora de mim. E pede sacrifícios materiais, físicos de seus seguidores para estar seguro de terem entendido que ele é quem manda, né? Então, indubitavelmente, esse Deus Criador é o Criador do mundo, da matéria, de todos os mundos, dos planetas, do universo, da matéria, do tempo. Ele é o responsável pelo Big Bang e a criação, mas não é o Supremo. A criação dos dinossauros foi um dos erros do Demiurgo, afinal ele o destruiu. Essa visão me lembra o filme Bom, Matrix. eternamente Matrix é uma bíblia de tudo que você quiser colocar ali de informação sobre a Matrix, onde nós estamos presos, né? A configuração do nosso universo em função dos Elohim, que eu vou explicar depois. Pois é, então hoje um gnóstico diria, por exemplo, que o aparecimento dos dinossauros foi estúpido. Eles falam bem assim: foi um erro. O Criador teve que anular tudo, extinguir tudo isso e começar de novo. Outro experimento, até chegar a algo que o satisfaça. Aí eles falam: porque o Deus Criador tem planos. Veremos mais adiante, né, o que são os planos do Criador. Então, esse aspecto está bem representado no filme Matrix, ou Matrix, né? Quando vários Neos tentam chegar até a sala do arquiteto e o arquiteto diz que o Neo de agora era mais perfeito do que os outros tantos que haviam sido criados, e projeta isso nas telas, né? Que Neo viu que várias vezes ele mesmo ou versões alternadas dele tentaram chegar até onde ele chegou naquele momento, mas não haviam conseguido. Então este mundo não é bom, afirma esse conhecimento. Os animais têm que degladiar entre si, destroçarem-se para poder comer e sobreviver. Os seres humanos enganam uns aos outros em todas as ordens da vida para superarem-se, para competir, para sobreviver melhor. Os animais herbívoros necessitam destroçar plantas, que são seres vivos também. Tudo se autodestrói e destrói aos demais constantemente. E existem aqueles que chamam isso de perfeição ou equilíbrio perfeito. Incrível, viu? Veja bem, você está começando a se transformar em uma gnóstica. Não é um sistema perfeito e muito menos bom, segundo a crença gnóstica. E basta olhar que tem uma lógica no que eles estão dizendo, embora a visão também é parcial, né? Não é assim em todos os níveis de consciência, de entendimento. Cada coisa que nós olharmos na vida tem vários níveis e subníveis de expressão e compreensão, motivos. Então a gente não pode olhar e tentar solucionar esse enigma de um único ângulo. Mas sem dúvida nenhuma, nós precisamos conhecer todos eles para que juntos a compreensão maior venha. É por isso que nós estamos abordando este outro lado, que se opõe ao lado da Bíblia cristã, que se opõe aos ensinamentos tradicionalmente acreditados como a única verdade, e o outro lado, que é o gnóstico, se perdeu no tempo. Então, somente juntando todos esses lados é que a compreensão global, mais importante em todos esses níveis, virá. E é por isso que a gente está abordando assim, né? Então, voltando. Isso aí é um sistema em que cada um deve destruir ao outro, onde a gente vive hoje, essa Matrix, né? Então, cada um deve destruir o outro para poder sobreviver. Essa é a configuração da Matrix. Então, essa é a programação que está sendo desprogramada. Acreditem, né? Então, esse é o mundo criado por um demiurgo, ou um falso Deus. Segundo se diz, inspirado pelo Deus Criador do Universo,
livros sagrados de distintas religiões nos relatam feitos, detalhes que mostram Deus Criador como um ser não muito perfeito e não inteiramente bom. O descrevem às vezes como um Deus vingativo, colérico, soberbo, inseguro e indeciso. Um Deus que ama os sacrifícios em seu nome, os genocídios, e que ordena matar a outros povos, para apoderar-se de seus pertences, de suas terras, de sua gente, de seu gado. Ordena matar não só os inimigos, também as mulheres, as crianças, os animais. Esse é o Deus que provocou o dilúvio? Quantos milhões e milhões de homens morreram afogados pelo dilúvio? Assim o relata a Bíblia e outros escritos anteriores, como o dilúvio babilônico, por exemplo. Então gosta que o admirem, que o adorem, que o sirvam, que o temam, que o obedeçam. Gosta dos templos edificados em sua honra, os rituais, os mandamentos, que cumpram suas ordens, que elevem orações a ele. Gostam da dor de suas criaturas, das torturas, do sofrimento. Os gnósticos antigos lhe davam o nome de Laudabaoth, que significa filho do caos. E às vezes esse Deus das escrituras judaico-cristãs recebia o nome de Sabaoth, Deus dos exércitos. Também foi chamado de o grande arconte, o criador e ordenador da matéria, pelos gnósticos. Porém, o nome com o que mais comumente se designa a ele na gnose é o de Demiurgo, que significa criador em grego. Por isso, os gnósticos o equiparam a Satanás. O consideravam um Satanás criador. E já sabemos que foi o destino dos gnósticos, né? Ao dizer isso e ao defenderem isso de suas doutrinas e de seus livros, queimados e perseguidos, porque a ordem imperante era outra. Então é o destino desses chamados hereges, como foi designado no curso da história. Por conta disso, os gnósticos foram perseguidos e foram percebidos como algo inconcebível, horroroso, que deveria ser eliminado por aqueles que, com esses livros supostamente sagrados, contavam as aventuras do seu Deus Demiurgo Criador e usavam das mesmas técnicas para manterem a todos serviço e obediente. Ou seja, Deus já fazia isso, o Criador, o Demiurgo, fazia isso com os seus que eram servis, e os próprios servos faziam isso com os outros, né? Então, o que eles faziam? Eles pegavam os rebeldes, os submetiam e os eliminavam da mesma forma que o Deus Demiurgo ensinou a eles. Vejam bem, isso é uma situação que ainda perdura em tudo na vida. Na ciência, nas artes, na vida, em casa, na política, na economia, especialmente na fusão da política e religião. Ou obedecem ou serão eliminados, descaracterizados, chamados de termos que se aplicariam melhor para os que estão acusando os gnósticos. Né? Maria, os gnósticos têm representado o Deus Criador com formas horríveis. Criaram imagens diversas, com formas de pólipo ou um réptil, com cabeça de cervo, de javali ou de asno, como exemplo. Por isso, algumas religiões ortodoxas proíbem comer esses animais, como no caso do judaísmo. Também eu represento parecido com Baphomet, o demiurgo dos templários e maçons. Alguns o têm representado como um javali gigantesco, semi-adormecido, com o corpo cheio de olhos e que exala um alento, que é o tempo. Pois, como dissemos, o tempo é a consciência desse Deus Criador. Eles fizeram uma imagem que, assim, para exemplificar, representar aquilo que para eles era a coisa feia, né? Fosse para esse Deus Demiurgo, que então eles foram acusados de venerar. E é interessante, né? Porque, veja bem, eles criaram essa imagem que era a coisa feia do outro, né? Era o Deus do outro. Eles criaram a coisa feia da imagem para representar esse Deus falso, que não era o Deus deles. O Deus deles era o Deus do pleroma, representado pela serpente no nível físico, né? E o Deus feio, aquele Deus com esses chifres e com essas aparências horrorosas de animais humanoides, era o tal do Demiurgo. Mas eles foram acusados de venerar essa coisa feia que eles desenharam como sendo o Deus do outro. E nessa brincadeira vale observar que, e explicar o que representa o tal do
do Baphomet para os templários e maçons, não dá para explicar aqui, na verdade, levaria muitas discussões e variações de fontes bibliográficas, e esse não é o objetivo deste programa de hoje. Então, sendo assim, né, o que se pode falar é que muitas ordens e grupos não se alinham quanto ao significado já deturpado e perdido no tempo sobre essa figura sobre o Baphomet, que na verdade essa última imagem mais recente é do Eliphas Levi, um chamado mago que desenhou e representou aquilo que vinha sendo representado por antigos gnósticos, essa mistura de humanoide com animal, e que representava o deus Demiurgo e não o deus dos gnósticos, o deus do Pleroma. Então esse é um tema complexo, deixaremos para o futuro, né? Vale lembrar que quando os templários foram perseguidos e parte deles assassinados na conspiração puramente financeira e luta pelo poder feita pelo Papa Clemente V e o rei Filipe IV da França, em 13 de outubro de 1307, eles foram acusados de serem adoradores de Satanás, justificando a acusação pela imagem de Baphomet. Mas, para definir quem era adorador de Satanás aqui, teríamos que travar uma boa discussão, não é? Acho que já deu para entender o lado dos templários e sua influência gnóstica. Portanto, esse foco, dado o fato dos templários terem uma origem gnóstica, embora servissem à Igreja Católica, constituiu uma ordem religiosa militar e supostamente sabiam, entre as paredes reservadas e fora dos olhares dos mais altos cargos políticos da Igreja, que serviam ao falso Deus, o Demiurgo, o Deus Criador, e não ao Deus do Pleroma, aquele descrito, né, como nós falamos, por Carl Jung, do qual falamos do programa anterior, que seria algo mais próximo à representação de Abraxas. Então veja bem, ao mencionar os templários, não estamos falando de nenhum dos lados em pura castidade, tá? Que os templários matavam o que lhes interessava. Portanto, estavam os dois lados servindo ao falso Deus de qualquer forma. Talvez dentro da ordem militar religiosa, o que acontecia é que alguns entendessem melhor a coisa e até tentassem melhorar a visão, e por isso representavam o Deus como o demiurgo dos gnósticos e não como aquele Deus que a Igreja quis passar para eles. Mas, como eu disse, esse é um outro assunto. E sobre a hierarquia do Demiurgo, Deus Criador? Ele é o chefe, porém conta com uma legião de ajudantes, de anjos, demônios, construtores que auxiliam em seu projeto e cumprem suas ordens. Por isso no Gênesis o Criador é chamado de Elohim. Assim começa o relato bíblico. Bereshit bara Elohim. No começo os deuses, bastante S de serpente, deuses criaram. Porque Elohim em hebreu é plural, significa senhores. Então os gnósticos dizem que estes deuses são o Demiurgo e seus anjos, demônios, construtores, que em incontável número o ajudaram na sua tarefa de criação. Inclusive em sistemas religiosos opostos à gnose, que enxergam a obra de criação do mundo como algo bom, se fala desses ajudantes construtores das hierarquias em que são divididos segundo suas funções. Então existem escritos teosóficos atuais, como os de Helena Blavatsky e Alice Bailey, entre outros, em que se encontram os nomes e cargos que eles ocupam. Então, tem o regente da terra, por exemplo, é o tal de Sanat Kumara. Mudando as letras de lugar, aparece em seu verdadeiro nome, segundo os gnósticos, Sanat Kumara é Satan Kumara. Ou seja, ele segue o Demiurgo. Creio que a autora de Harry Potter, né, fazendo uma brincadeira aqui, ela pegou essa ideia quando ela fez uma frase que envolve o nome de Tom Riddle. Então, esse nome de Tom Riddle, ela criou o nome de Lord Voldemort a partir de uma frase que leva para o nome de Tom Riddle. Então, ela sabe que a inversão está em tudo, na dualidade que habita a nossa consciência. Nos mitos gnósticos, esses construtores que ajudam o Demiurgo são representados com formas de animais monstruosos. É bom lembrar a essa altura do campeonato que o rei Salomão construiu o templo para a Arca da Aliança, usando ou escravizando
demônios através da magia e o uso do Shamir, o anel mágico. A história de Salomão, ela é só um mito, né? Porque vários historiadores já provaram que nunca houve aquele reino maravilhosamente rico e o tal de Salomão, pelo menos naquela linha de tempo em que se conta a história bíblica, né? Ou história bíblica. Mas isso é um outro assunto também para um outro programa. Mas, de qualquer forma, a gente pode dizer assim, é esquisito esse negócio de que vem de uma ideia de bondade e sabedoria, no caso do rei Salomão, falando de um foco, digamos assim, estranho, porque o rei Salomão lidava com demônios, né? Mas olhando para o outro lado, falando com um foco mais tecnológico, segundo algumas versões de escrituras de autores, o tal do Shamir de Salomão era um verme ou raio em forma de serpente ondulada que tinha o poder de cortar um bloco de pedra, ferro ou diamante pelo simples fato de passar por cima do material. Interessante, né, isso? Mas note a narração. O Shamir era guardado dentro de uma caixa de chumbo cheia de farelos de cevada e envolvido em seda. Por isso especula-se que a sua natureza era radioativa, o que explica em parte o poder de corte. Já você tem isso na Bíblia, né, que queimava na Arca da Aliança, que queimava as pessoas. Então, provavelmente estamos falando de coisas radioativas aqui, então esse é um outro tema para um outro programa, uma outra versão de tudo isso, com uma versão um pouco mais tecnológica e não apenas mítica, esotérica, né? Mas hoje o programa é mais, digamos assim, em cima das imagens, digamos, da versão gnóstica. Então, provavelmente, foi o que os israelitas, né, aquele Shamir, foi exatamente o que os israelitas levaram do Egito e fez com que o faraó os perseguisse, tendo sido guardado dentro da arca, um isolador de energia. A arca provavelmente era algo que isolava aquele padrão e talvez atuasse como um capacitor. Então, Shamir mais tábua safira seria algo como a Shetiá, né? E eu exploro esse tema no segundo livro da trilogia, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril, um pouquinho mais extenso do que nós estamos falando aqui. Vai ser fantástico então, hein, Maria? Mas então, o Deus dos gnósticos é um Deus incognoscível? Para os gnósticos, acima desse Deus criador, como a gente falou aqui, né? Nós falamos o Deus criador do mundo, tá? E do homem, existe um outro Deus, esse incognoscível. O Deus criador não é o único Deus. Há sobre ele outro Deus, infinitamente superior e perfeito. Este Deus incognoscível para o homem está fora de toda essa criação infernal e impura. Nenhum homem pode conhecer a este Deus através de seu corpo e alma, imperfeitos e criados, pois essa matéria e tempo obedece ao demiurgo, mas ao estudo da gnose, esse estudo da gnose te levará até esse Deus verdadeiro, que é esse conhecimento em si, essa expansão do que nós acreditamos ser. Então, isso nos dá uma explicação para os mitos da criação, pelo despedaçamento do Deus, né? Que acontece com Brahma e todas as outras filosofias, que de cada parte do corpo do Deus surge uma outra deidade inferior. Isso deixa claro que o Uno, aquele Deus do pleroma, se manifesta por expressões de si mesmo, em frações e polaridades. Ele não é um, e sim representado por suas partes, com diferentes aparências e poderes, e inclusive intenções. E daí a adoração de tantos deuses, com D minúsculo, que são puras expressões da divindade, já segmentada, fracionada, com diferentes características e ações. Como a gente pode dizer, o deus do trovão, a deusa da justiça, a deusa da caça, o deus do vinho, e por aí continuamos. Daí, quando entrou o Deus único, oficialmente através das religiões abraâmicas, ficou esquisito, porque ele não era um Deus que continha tudo em si mesmo, e sim, ele era extremamente fracionado e polarizado com intenções específicas, né? E junto com esse Deus abraâmico surgiram outros deuses, o das elites financeiras, que vieram através dele, das casas reais, os deuses de Hollywood e assim por diante, né? Então, Maria, então chegou a hora da serpente da salvação. Exato.
né? Na descrição que faz o padre Leon Meurin, em seu livro A Franco-Maçonaria, quando comenta as interpretações gnósticas sobre o paraíso terrestre e a serpente do Gênesis, se encontram essas ideias. Jeová não quer que o homem conheça sua origem e seu alto destino. Proibiu-lhe todo contato com o mundo superior. Quer que o homem reflita a ele, ao Criador demiurgo, e não ao Deus Supremo. Mas o homem despertou-se, fez conhecedor do bem e do mal. E como fez isso? A serpente tentadora do Éden lhe deu para comer o fruto proibido que abriu seus olhos. Segundo os gnósticos, essa serpente é Lúcifer, aquele que traz a luz. Lúcifer significa isso, portador da luz. Exato. Segundo a gnose, Lúcifer, ou Samael, tomou forma de uma serpente para despertar aos homens. É um enviado do Deus Supremo, o Deus incognoscível. É um enviado do Deus verdadeiro, que penetrou nesse mundo de miséria, imperfeito e deficiente, para despertar e libertar o homem, para mostrar-lhe qual é a sua verdadeira situação e qual pode ser seu alto destino. Por essa razão, os homens que seguem os mandamentos do Deus Criador demiurgo veem a serpente como algo maligno e satânico, em meio de sua grande confusão, a equiparam com Satanás. Assim, os gnósticos veem a serpente Lúcifer como salvadora, como alguém que veio para salvar os homens, como um enviado do Deus verdadeiro. Essa serpente iluminadora que traz a gnose permite descobrir o autêntico e verdadeiro eu neste mundo de confusão. Foi daí que veio o conceito do libertador, posteriormente adotado pelo catolicismo, sempre ao contrário, claro. Pois é, e nós estamos aqui, é somente por meio do autoconhecimento que a gente vai saber o nosso caminho do eu divino. E quando a gente sai fora dessa busca do autoconhecimento, dessa chave tão importante, a gente se sente desplugado da nossa realidade cósmica, ou seja, da nossa realidade cósmica. Por isso que o conhecimento é tão importante. Sem dúvida, Cris. A parte mais importante é adquirir informação para poder processá-la, porque as pessoas que menos sabem são as que mais julgam, é o que eu costumo dizer, né? E julgam errado, porque quando você mais sabe, você passa a não julgar, você passa a compreender e tomar a sua própria decisão. Ninguém mais manda em você, você decide, né? É verdade, Maria, e vamos lembrar que qualquer ser mais evoluído, ele não precisa de seguidores e nem desse personalismo todo, né? Todo ser evoluído, ele simplesmente vem para trazer a libertação, através de autoconhecimento mesmo. Exato. E só nós podemos causar a nossa própria salvação, mas ninguém. É uma ilusão achar que nós seremos salvos de alguma coisa. Nós podemos provocar esse link com essa verdadeira fonte divina através do nosso autoconhecimento. Exato. É por isso que existem fontes para ajudar nisso, né? Então existe um interessante livro cujo título é Ateísmo no Cristianismo, escrito por Ernest Bloch, que nos oferece uma boa síntese de todo esse aspecto do pensamento gnóstico, aspecto relacionado com a serpente libertadora, como enviada pelo Deus verdadeiro. Então os gnósticos de épocas posteriores, nas origens do cristianismo, o que se chamou de gnósticos cristãos ou cristãos gnósticos, como queira chamar, perceberam Cristo como a serpente do Gênesis. Isso foi assim porque Cristo, depois do conto de Adão e Eva, igualmente aquela serpente, veio trazer uma mensagem libertadora. Então, uma mensagem que liberta desse mundo impuro os homens aprisionados nesta matéria, nesta perda de memória, nesta amnésia e neste programa a que estamos submetidos. Segundo esses gnósticos cristãos, se tratou de um conhecimento capaz de colocar os homens em contato com outro mundo, oposto ao do demiurgo, o mundo do incognoscível do Deus verdadeiro. Então, é isso aí, Maria. Porque o mundo aqui não é dos espertos, é dos despertos. E aqui há que se abrir os olhos antes de fechá-los. Gostaria que você passasse seus contatos, Maria. Beleza, então quem aguentou aqui até o final, né, pode entrar em contato comigo pela página do Facebook / O Sol Negro Livro.
pode conhecer melhor o meu trabalho, as obras, meus os livros, pela página da internet www.osolnegro.com.br. Tem o canal do YouTube também, que é tudo junto, O Sol Negro 11. Muito obrigada, Cris. Obrigada a todos que nos ouviram e vêm nos acompanhando. Gratidão, Maria. Gratidão, Maria. É sempre uma honra estar contigo. Você já é remida do programa, né, Enigmas e também do programa Despertos, e que você traga outros temas, outros conhecimentos, para que a gente consiga, né, ajudar essas pessoas a abrirem os olhos. Exato. Um abração, pessoal. Até a próxima. Gratidão, Maria. Até a próxima. Gratidão, pessoal. Até o próximo Despertos.